glória do Senhor está nesse lugar. Diga amém. Você trouxe a Bíblia? Mostre aí a palavra. Pode ser eletrônica. É bom ter uma canetinha, não é? Para fazer anotações. Falei para o pastor Mateus agora antes de me levantar. Como o assunto é salvação para toda a família hoje, salvação para toda a tua família, ou a sua família, salvação para a minha família, para a nossa. Falei para o pastor Mateus que quando Jesus se manifestar, será emocionante Ele nos chamar, a mim, ao pastor Mateus e ao pastor Mauro, e dizer assim: Neumuel, Mateus, Mauro, vocês fizeram um bonito trabalho, entrem. Mas antes de entrarem, deem uma olhada aqui, ó. E aí ele vai mostrar a vocês, porque vocês também são a nossa família. E eu só de pensar nisso já fiquei emocionado. Falei para o Mateus, começar chorando não é muito bom, né? Ele falou, não, é lícito, pastor, para o senhor é lícito. Amados, é um prazer ter vocês aqui e quero que vocês saibam que a minha família não é composta apenas da Mari, do vô, dos meus filhos, dos meus netos. A minha família, ela é muito grande. Vocês fazem parte da minha família. E eu quero ir para o céu com vocês. Nós estamos indo, diga amém. Pegue a palavra aí, encontre Atos. Vou ler um verso. Depois nós vamos destrinchar um pouquinho o capítulo inteiro, rapidamente. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho tentado sempre pregar a palavra e muito a palavra. Que quando nós fugimos da palavra, nós cometemos erros. Quando nós fugimos da palavra, nós falamos coisas que não estão na palavra e não estão conforme a palavra. Então, é a palavra. E alguém me mandou uma mensagem dizendo que há uma diferença entre os pastores que usam a palavra e aqueles que apenas passam pela palavra. Nesta igreja, e você que nos acompanha pela internet também é testemunha, nós usamos a palavra. E eu prezo muito por esse púlpito aqui, e vou prezar cada dia mais para que aqui se pregue só a palavra, e nada além da palavra. Atos 16, eu vou ler um verso, depois vou comentar um pouquinho o todo do capítulo, e nós vamos tirar as lições que eu entendo Deus colocou no meu coração, tirar aqui junto com vocês. Verso 31, é uma história muito conhecida, conhecidíssima. Verso 31 diz assim: responderam-lhe, aqui o verbo está no plural porque está se referindo a Paulo e Silas. Responderam-lhe ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Minha pergunta é: basta apenas crer? E a resposta é: sim, basta apenas crer. Mas o segredo da situação, a chave da questão, não está no basta apenas crer, mas está no tipo de crença. Porque as pessoas podem crer e a vida não ser transformada. A crença bíblica é aquela que transforma a vida. Se não transforma a vida, não é crença. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Onde aconteceu isso? Numa cidade chamada Filipos, na Macedônia. O texto bíblico diz no comecinho do capítulo que Paulo
ele tentou pregar em diversos lugares. Na Ásia, tentou ir para a Bitínia, e o Espírito de Deus não permitiu que ele fosse para esses lugares. O Espírito de Deus ainda dirige a igreja. O Espírito de Deus ainda dirige os homens e mulheres de Deus. Eles não foram. Naquela noite, Paulo teve um sonho, uma visão. Um homem da Macedônia chegou para ele e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o texto bíblico diz que eles navegaram para vários lugares. Chegaram a Neápolis e finalmente foram até a Macedônia, chegando a Filipos. Algumas coisas impressionantes aconteceram ali. Esse capítulo, ele é muito conhecido, é um dos mais conhecidos da Bíblia, por duas razões: pela visão de Paulo e porque aconteceu essa situação com o carcereiro lá em Filipos. Mas há outras coisas importantes. Quando eles chegaram lá, Paulo teve a oportunidade de receber no Evangelho de Deus uma mulher, que era da cidade de Tiatira, uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora, uma comerciante, uma vendedora de púrpura. Há outros episódios interessantes. No comecinho do capítulo tem o episódio Timóteo, que depois foi aquele braço para o Paulo, aquela ajuda espetacular, que depois ainda recebeu aquelas cartas bonitas de Paulo, não é? Nesse lugar, em Filipos, havia uma moça que era empregada de alguns homens. O serviço dessa moça era adivinhar. Era um espírito, e era uma possessão, e entende-se pela palavra de Deus que era uma possessão demoníaca. Porque a Bíblia fala em libertação, salvou da possessão. A Bíblia trata mais ou menos assim. E essa moça começou a acompanhar Paulo e Silas, e onde eles iam, ela gritava: esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. Uma vez eu preguei numa igreja, não vou citar o nome da igreja, não era uma igreja adventista, e eu estava pregando em Brasília, o quarteto Arautos do Rei estava comigo, e bem assim na frente da igreja, um menino gritava uma frase, um jovem. Lá no fundo da igreja, outro jovem gritava outra frase, e eram frases de louvor, mas não era aquela coisa do coração, era algo para atormentar. E quando você está pregando, dando uma aula, dando uma entrevista, algumas coisas acabam comprometendo a sua performance. E eu disse: Senhor, se isso vai comprometer a minha performance como transmissor da tua palavra, eu peço ao Senhor que esses meninos se calem. Mas se vem do Senhor, que eles continuem. E eles se calaram. Mas a minha oração não foi audível, foi só no pensamento, no coração. E aquela moça começou a incomodar. Em todo lugar que eles iam, ela gritava: esses homens são homens de Deus. Se eu sair por aí gritando no metrô, eu sou um homem de Deus, eu vou criar um preconceito, não vou? Porque as outras pessoas também são de Deus. Algumas só estão um pouco distantes dele. Todas as pessoas são de Deus, amém? Paulo então falou com o Senhor e expeliu aquele espírito. Em razão disso, os donos daquela moça, porque eles ganhavam dinheiro com ela, porque quase todo mundo quer conhecer alguma coisa a respeito da sua vida, alguma coisa do futuro. Eu disse quase todo mundo. A minha vida, por exemplo, eu não preciso saber do futuro, porque a minha vida está nas mãos de Deus, e a vida da minha igreja está nas mãos de Deus. Nós não precisamos consultar cartomantes, não precisamos consultar adivinhos, não precisamos ir a nenhuma reunião dessas escusas, porque quem revela o nosso futuro é o nosso Deus, e o nosso futuro já está revelado na palavra de Deus. Um dia desses nós vamos adentrar por uma das 12 portas da Nova Jerusalém. Eles foram presos por causa daquilo lá, e antes de serem presos, eles foram açoitados. Está aqui na Bíblia. Na prisão, eles não ficaram sofrendo, choramingando, porque às vezes nós pegamos essa tendência, né? Ah, coitadinho de mim, todo mundo tem, eu não tenho.
Talvez não tem porque não foi atrás, não trabalhou, não se esforçou, mas nem sempre é assim. Porque às vezes nós nos esforçamos e não conseguimos também. Mas não é para ter esse espírito de se diminuir. Deus quer que nós sejamos cheios de autoestima, porque nós somos filhos de Deus. Agora o inimigo não quer que a gente tenha autoestima. Ele quer que a gente se sinta lá embaixo, espezinhado. E aqueles 2 meninos, Paulo e Silas, lá na prisão, eles não se sentiram diminuídos, espezinhados. Eles cantavam louvores a Deus, oravam a Deus. E o texto bíblico diz que por volta da meia-noite, houve um grande terremoto. As cadeias se soltaram, as portas se abriram, mas ninguém fugiu. Quando Deus atua, as coisas são diferentes das coisas desta vida aqui. Quando Deus atua, o diferente acontece. Quando Deus atua, Deus quer fazer na sua vida coisas diferentes. E para começar, Ele quer fazer de você alguém completamente diferente. Diferente do quê? Diferente dos padrões que são ditados por esta vida aqui. Ele quer fazer você semelhante àqueles cujos padrões são ditados pela eternidade. Diga amém. Quando o carcereiro percebeu que a prisão estava aberta no escuro e achou que todo mundo tivesse fugido, naqueles dias a responsabilidade em razão da vida dos prisioneiros era do carcereiro. Se um prisioneiro escapasse, o carcereiro pagava com a sua própria vida. Então o carcereiro o que fez? Tomou a sua espada e tentou cometer suicídio. E a Bíblia diz que Paulo gritou com força: não faças isso! E o homem assustou. Se estamos todos aqui, ninguém fugiu. O carcereiro que tinha escutado os hinos, as orações, e que viu aquele milagre, ele disse assim: o que é que eu faço? Está no verso anterior ao que eu li, ao que nós lemos. O que é que eu faço então para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Por quê? Amados, não basta apenas crer de boca. É preciso crer de mente e coração. Porque quando se crê de mente e coração, a vida é transformada. Qual é a diferença entre Gabriel e Lúcifer? Bom, Gabriel é o anjo que é comissionado para fazer as coisas mais importantes de Deus com relação a nós aqui. Lúcifer é o enganador. Mas eles eram do mesmo time. Eles eram da mesma igreja. Eles eram ambos servidores do Senhor. Qual a diferença entre Abel e Caim? Ambos creram, cada um de um jeito diferente. Qual é a diferença das pessoas que estarão envolvidas na batalha do Armagedon? Todas as pessoas acreditam. Inclusive, acreditam estar fazendo a vontade de Deus, tentando matar aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Quando nós cremos verdadeiramente, de coração e mente, a nossa vida é transformada. Não temas, crê somente, mas creia da maneira certa. Que tipo de crença? A Bíblia diz que até os demônios creem. Está na palavra. Pode procurar em Atos, em Tiago no capítulo 2. Tiago 2, no verso 19, diz que os demônios creem e até tremem. Os demônios. É uma crença que não modifica a vida. Mas e Abraão? Comparando a vida de Abraão com os demônios. No mesmo livro, 4 versinhos abaixo, 23, Tiago 2, 23, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Qual é a diferença?
o eunuco, caminhando de Jerusalém, descendo para Jericó, indo embora para Gaza, não sei para onde, voltando para sua casa, etíope. Deus fala com um diácono. Nós temos tantos aqui, né? Eu mencionei os ministérios. Que ministério lindo desses meninos e das meninas também, esses diáconos e diaconisas. Filipe, vai até tal lugar que tem alguém estudando a Bíblia. E aquele servo de Deus foi um diácono, que às vezes nós não valorizamos e não respeitamos também, né? Um dia desses alguém me mandou uma mensagem sobre o assunto adoração. Eu acho que a pessoa exagerou muito, que ela falou sobre as conversas que se tem dentro da igreja. E eu percebo que vocês todos estão olhando para cá, adorando a Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Mas é claro que nós temos que cuidar da igreja, os diáconos ajudam a fazer isso. Eles nos ajudam e muito. Filipe chegou lá, o eunuco lendo o profeta Isaías, não entendia nada. Está entendendo? Não? Posso subir? Pode. Explicou tudo. Chegaram num lugar, tinha água. Certamente Filipe deve ter explicado tantas coisas, incluindo o batismo. E quando ele viu a água, ele disse: olha aqui, tem água suficiente para a gente mergulhar aí. O que é que impede de eu ser batizado? E Filipe disse: nada impede. Atos capítulo 8. Nada impede se você crê de todo o seu coração. É coração e mente. E ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O meu exemplo de pai cuidadoso, de pais cuidadosos, mas aqui eu vou mencionar o pai, porque o assunto não é só para o pai, é para a família. O meu exemplo de pai cuidadoso na Bíblia chama-se Jó. Mas Jó não é assim badalado por causa do sofrimento. O sofrimento na vida de Jó foi um detalhe. É que nós tomamos isso daí como a parte principal. Mas sabe como era Jó? Pega o livro de Jó rapidamente, só vou ler um verso. Ele é longo, mas você resiste. É o verso 5 do capítulo 1. Olha como era Jó no quesito família. E amados, se nós quisermos ir para o céu com a nossa família, nós temos que ser família. Não dá para irmos para o céu em família se não formos família. A família tem que ocupar um lugar muitíssimo importante no nosso coração. E eu diria, depois de Deus é a coisa mais importante. Muitos valorizam muito mais o trabalho do que a família. E se esquecem que o trabalho é para manter a família. Que o mais importante é a família. Decorridos, verso 5 de Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes. Por quê? No verso anterior a Bíblia diz que Jó tinha tantos filhos, e que estes filhos, eles faziam banquetes, cada dia, ou cada noite, ou cada semana, porque os banquetes demoravam bastante tempo, era na casa de um filho. Por isso que a Bíblia diz que o filho é uma herança, mas é a herança do Senhor. Mas feliz o homem que enche a sua aljava de filhos, poderosos no Senhor. Não é para tristeza, para sofrimento, mas é no Senhor. Decorrido esse período dos banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Pais, santifiquem os seus filhos no Senhor. Coloquem a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Abençoe seus filhos ou abençoem seus filhos no Senhor, por favor. O santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios, holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia em seu coração: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó uma vez só na vida? Assim fazia Jó
continuamente. Salvação é uma coisa que tem que ser continuada. É continuamente. É todo dia. É sempre. Não basta apenas você abençoar o seu filho uma vez na vida. Tem que abençoá-lo todo dia e santificá-lo todo dia. Jó é um exemplo. Agora, irmãos, vou dar mais um exemplo para amenizar. Para vocês não pensarem que eu só tenho um personagem como exemplo. Tenho muitos. Vou dar o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que em todo lugar por onde ele passava, ele edificava um altar. Você sabe qual é o significado do altar? O altar é aquilo que vem em primeiro lugar. Quando Esdras foi comissionado para reconstrução, sabem o que é que Deus mandou que fosse edificado em primeiro lugar? O altar. Quando o altar é edificado, vou repetir, a casa não precisa de muros. Eles não construíram primeiro os muros, eles construíram primeiro o altar. Esdras capítulo 3. Quando Abraão chegou na terra dos cananeus, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar. O altar é uma posição, é uma abertura para que Deus possa falar. E se Deus falar e eu tiver o altar, eu ouvirei a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, e essa frase tem que ser gravada. Ouvir a voz de Deus é uma ocupação de tempo integral. Vou repetir. Ouvir a voz de Deus é uma ocupação de tempo integral. Tempo integral. É o tempo todo ouvindo a voz de Deus. Diga glória a Deus. Diga louva a Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus em tempo integral, ainda que Deus nos peça para matar o nosso filho, que ele pediu para Abraão, Gênesis capítulo 22, nós podemos acreditar que o Deus que pede é o Deus que pode ressuscitar. E naquele tempo, ressurreição não era uma coisa conhecida. Vocês sabem disso. Mas em Hebreus, a Bíblia diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ainda que o meu filho esteja longe, distante, Deus pode fazer o meu filho reviver. Deus pode trazer o meu filho de volta. Esses dias atrás nós tínhamos um tabernáculo aqui, montado aqui em frente. Vocês lembram? Eu amava levar as pessoas lá para dentro do lugar santíssimo onde estava a arca. E eu dizia, 3 coisas estavam dentro da arca no Antigo Testamento: as tábuas da lei de Deus, o maná e a vara de Arão que floresceu. Vocês sabem o que significa o florescer da vara de Arão? Significa que Deus estava dizendo para toda a nação: o escolhido é esse aqui. Moisés mandou que trouxessem, cada líder de tribo trouxesse uma vara seca. E eles trouxeram. Uma vara seca florescer, produzir brotos, flores e amêndoas maduras do dia para a noite é um milagre de Deus. Deus pode realizar um milagre se você precisar, mas você tem que santificar os seus filhos. Você é pai ou mãe? Eu vou fazer uma coisa aqui que normalmente a gente não faz. Se você é pai, mãe, e tem um filho que está distante de Deus agora, eu quero chamar você aqui em cima do altar, eu quero orar com você pelo seu filho. Porque para um pai e uma mãe, não tem nada mais importante do que um filho. E se esse filho está longe de Deus, é um sofrimento intermitente, é um sofrimento terrível. Se você é pai ou mãe e tem um filho fora, eu quero que você venha aqui. Pai, mãe, vem aqui. Deus está aqui. Deus está aqui para cumprir a promessa. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E se você nos acompanha pela internet, o seu filho está longe de Deus, jamais vamos chamar de perdido. Meu filho está perdido, minha filha está perdida. Não. Se o seu filho está longe de Deus, de repente tirou uns dias de folga de Deus,
Férias de Deus. Você também pode se aproximar aí da tela, que eu quero orar também por você, pelo seu filho. Subam aqui no altar. Tentem subir aqui nesse lugar. Tentem subir. Subam aqui, amados. Subam aqui. Venham aqui. Se eu perguntasse para estes pais, para estas mães que estão aqui, quanto que vocês dariam para verem os seus filhos nos braços de Deus de novo? Acho que daríamos tudo. Tudo. Não é? Vocês dariam tudo, né? Foi por isso que o nosso Deus deu tudo. Ele deu o próprio Filho para salvar o seu, a sua, o meu, a minha. Deus. Você ama seu filho, não ama? Deus o ama mais do que você. Mas eu vou dizer para você o seguinte: bota os seus joelhos no chão todas as madrugadas. Não pare de interceder pelo seu filho todas as madrugadas. Um dia desses, assim como o pai da parábola viu o seu filho voltando no entardecer de um dia desse você vai ver o seu voltando, a sua voltando. Feche os olhos. Meu Deus, dá uma olhada aqui, ó. Mas não só aqui. Também em favor das pessoas que estão nos acompanhando agora. Deve haver algum pai com o coração partido agora, com lágrimas nos olhos. Deve haver alguma mãe com o coração apertadinho, como todos estes pais e mães estão aqui. Senhor, o Senhor sabe melhor do que nós. O céu, para nós, ele não terá o mesmo brilho se os nossos filhos não estiverem conosco. Eu peço humildemente que nesta hora, Pai, o Senhor mande um anjo tocar cada filho, cada filha, cada um que está representado em algum pai ou em alguma mãe aqui. Também que o Senhor toque aqueles filhos que estão representados nos pais e mães que nos acompanham pela internet. Senhor, se tivermos que fazer mais alguma coisa, o Senhor nos ilumine para que façamos, por favor. Mas por bondade, traga os nossos filhos de volta para os teus braços de amor. Que no dia que Jesus voltar, nós queremos dizer, estamos aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Senhor, dá forças para esses queridos. Dá poder, dá graça. Dá o teu Espírito, meu Deus. Batiza-nos, para que possamos salvar todos os que o Senhor nos deu. Nós entregamos tudo nas tuas bondosas mãos. Senhor, ainda nos nossos dias, faze-nos ver os teus milagres. Em Jesus, amém. Amém. Enquanto vocês voltam para os seus lugares, no silêncio dessa casa, eu quero me preparar aqui para concluir o sermão. Vocês sabem que eu sou de uma família humilde, de uma família, eu não gosto de dizer pobre, porque pobre não significa não ter dinheiro. Nós somos, lá em casa, 7 homens e 2 mulheres. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque a minha mãe tinha calos nos joelhos. E muitas e muitas e muitas e muitas vezes eu vi a minha mãe ajoelhada orando. De vez em quando a gente se enchia de coragem e perguntava assim: mãe, naquele tempo a gente não chamava os pais de você, que não tem nada assim de mal chamar de você, mas naquele tempo nós chamávamos de senhor e senhora, não é, Zorzinho?
por que a senhora ora tanto? A mãe tinha dificuldade de explicar certas coisas, né? Mas ela deixava escapar que estava orando pelos filhos. Às vezes estava orando também por algum vizinho, alguma pessoa querida que estava sofrendo. Coisas de família, né? Na casa da minha mãe, quando nós morávamos de frente à igreja, na cidade de Monte Azul Paulista, e era de frente mesmo, porque a nossa casa era no número 865, e a igreja era no número 870, era exatamente em frente. E eu não me lembro de termos passado um sábado sem ter gente almoçando conosco lá em casa. Uma família que acolhia as pessoas. O meu pai tinha um hábito, quando nós morávamos na fazenda, de orar de madrugada. Nós também levantávamos muito cedo, porque eu estudava numa escola rural. Tinha que caminhar 4 quilômetros para chegar na escola antes das 7 horas. Era um pouco complicado, como ainda hoje é para muita gente, né? Corre para um lado e para o outro. Meu pai tinha um lugar de oração. Não era um cômodo da casa, era debaixo de uma figueira grande, figos brancos. A gente chamava de figueira branca. E algumas vezes o sol começava a nascer e ele estava lá orando. É bom saber que o Pai ora por você. É bom que os seus filhos saibam que você está orando por eles. Algumas coisas de família são muito importantes. No dia que o nosso filho estava para casar, assim, sem que nós o chamássemos, ele deitou entre nós na cama. Lembra, Marinha? Você chorou, que era a última noite do filho solteiro, né? E eu também. E ele também. Eu dei uns conselhos para o meu filho, que eu não tirei de livros. A importância que os filhos têm para os pais, gente. E eu dei uns conselhos para o meu filho que eu aprendi com meu pai, que nunca escreveu um livro, nunca falou em público, nunca. Vou falar para vocês alguns dos conselhos que eu dei para o meu filho. Número 1. Honre e glorifique a Deus na vida e na família. Honrar a Deus. Segundo, sua esposa, e se Deus lhe der filhos, e agora eles vão ter um no final do ano, parece que é um moleque. Sua esposa, e se Deus lhe der filhos, a sua família é o seu maior legado, é a sua maior riqueza. 3, zele pelo seu nome, porque um bom nome vale mais do que ouro. 4, trabalhe e seja honesto em tudo. Em tudo. 5, evite todo e qualquer tipo de dívida. Que dívida não é o compromisso, né? Vocês sabem que é diferente. 6, use o tempo da melhor maneira possível, porque ele não volta mais. 7, cuide de sua saúde e da saúde da sua família. Não sei se é essa a ordem, mas foi o que eu consegui me lembrar. Depois, por último, eu dei um outro conselho, que esse aí não dá para falar aqui, né? Eu queria, naquela noite, que o meu filho levasse com ele as coisas que eu acho que são importantes. Eu não dei dinheiro para ele. Também não tinha dinheiro para dar. Mas ele teve o seu casamento bonito, a sua festa, assim como as meninas também. Antes de dar os conselhos, eu perguntava para ele: você já viu o seu pai fazer tal coisa? Não, nunca vi. Então quero que você faça desse jeito aqui. Aquilo que o seu pai não fez, não faça. Você já viu o seu pai fazendo? Já vi, então faça isso. Às vezes, nós não damos um exemplo muito bom para os nossos filhos.
Mas às vezes não é por falta de exemplo, não. Não é por falta de exemplo. Eu queria apelar para você, pai, para você, mãe, para você cuidar da sua família. Por favor, cuide da sua família. Se precisar de ajuda, peça. Não deixa para pedir ajuda depois que a vaca foi para o brejo com a cria e tudo. Conhece essa expressão, né? A gente acostuma dizer que o que não parece com o dono é roubado, né? Eu aprendi que o cavaco não cai longe do pau quando estão cortando lenha, né? E tem outras coisas que a gente poderia falar. Vamos dar bons exemplos. Vamos trabalhar para sustentar a nossa família no Senhor. E eu não gastaria o precioso tempo de um culto inteiro para supervalorizar a família se ela não fosse importante. Eu quero que você tenha consciência de que a sua família é muito importante. E por favor, não deixe para ter essa consciência quando estiver perdendo a sua família. Não deixa. Que esse é o nosso mal às vezes. Vamos investir, trabalhar, valorizar. Combinado? Se estiver combinado, diga amém. Amém. Senhor Deus, foi o Senhor quem estabeleceu a família. E a tua palavra diz que todo dom perfeito descende do Pai das luzes. Louvado seja o teu nome. Agora, Pai, nós queremos que a nossa família seja sustentada pelo teu poder. Nós queremos ser os teus instrumentos para abençoar os nossos filhos, para abençoar a nossa igreja. Por bondade, assim como Jó fazia, que oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, nós pedimos agora que o Senhor nos contemple, Pai, a cada um de nós, por favor, com a tua misericórdia. Permita que sejamos acessíveis. Permita que em nossa casa o altar tenha a primazia. Ser com cada família individualmente, cada família, cada casal, cada filho, ser conosco, Pai. Ser também com os que nos acompanham, a nossa igreja virtual. Nós queremos reconsagrar a nossa vida ao Senhor hoje. Queremos que o Senhor cuide da nossa família, que o Senhor salve a nossa família, que o Senhor proteja a nossa família, meu Deus. Não deixa o inimigo ter poder sobre a nossa família, por bondade. Sustenta-nos na graça do Senhor Jesus. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Fazemos isso com gratidão. E em nome de Jesus, amém.